Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para continuarmos a análise do direito penal parte geral, tratando especificamente neste bloquinho sobre os princípios penais fundamentais. Duas ressalvas rápidas. Primeira, eu disse a vocês algumas vezes, o curso é inteiramente gratuito. Então, se vocês puderem curtir o canal, ativarem a sineta, compartilharem com os coleguinhas, vai ajudar bastante. Em segundo lugar, quando nós falamos sobre os princípios penais fundamentais, são inúmeros. São dezenas os princípios que nós temos. Dadas as finalidades desses nossos bate-papos, eu vou tratar daqueles fundamentais efetivamente que decorrem do artigo 5º da Constituição, artigo este que todos vocês sabem é o núcleo do nosso ordenamento jurídico e principalmente e consequentemente correspondem ao núcleo daquelas regras e daquelas normas utilizadas para a aplicação do direito penal. E o primeiro princípio que nós temos está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, e também está no artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade. Inclusive, este princípio já foi tratado no bloco onde nós estudamos a aplicação da lei penal. Por isso eu vou deixar no card aqui, remetendo vocês àquela aula, para que ninguém perca tempo estudando algo que já foi estudado. O segundo princípio que nós temos é o princípio da individualização da pena, que está no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei 7.210 de 84. Aos que não sabem, a Lei 7.210 de 84 é a Lei das Execuções Penais. O princípio da individualização da pena diz que esta será imposta de forma individual, em conformidade à conduta perpetrada pelo agente e, em hipótese alguma, os efeitos da condenação superarão a pessoa do acusado. Repito, a imposição de uma pena e uma análise circunstancial dos fatos e das condutas de forma individual, de acordo com a conduta perpetrada, e ela não passará da pessoa do acusado. Galera, quando eu falo sobre o princípio da individualização da pena, eu também acho importante remetê-los a uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dispõe sobre a pena de multa. Por que, Acácio? Pelo seguinte, a pena de multa, como regra, é uma das 3 modalidades de sanções que nós temos, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito, as penas restritivas de direito e a pena de multa. E como regra, estão todas sujeitas ao princípio da individualização da pena. Inclusive, artigo 59 do Código Penal, quando o juiz faz a dosimetria da pena, quando olha para os 8 requisitos da dosimetria da pena, ele leva em consideração essa individualização. E a partir disso foi imposta pena de multa. Esta pena de multa deve ser paga com base nessa individualização pelo próprio acusado. Pelo próprio acusado. Não pode haver constrição a bens ou direitos que não sejam do acusado. Óbvio, se for comprovado que há uma maculação destes bens e eles foram adquiridos pelo acusado e ele maculou a origem para que ele não pagasse os efeitos da condenação, aí tudo bem. Do contrário, repito, os efeitos da pena de multa não podem superar o acusado. Agora, nós tivemos principalmente quando da ação penal 470, principalmente quando do mensalão, uma discussão se poderia ser feita uma vaquinha, um crowdfunding, pro pagamento dessa pena de multa. E o Supremo disse que neste contexto, como há uma liberalidade de quem paga, ela foi admitida. Hipóteses
o Supremo admitiu na ação penal 470. Hipóteses posteriores já foram discutidas, há uma jurisprudência vacilante, portanto, até o momento o que tem prevalecido é esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. O terceiro princípio a ser estudado por nós, lembrando que a legalidade está no card, é o princípio da humanização da pena. A humanização da pena está no mesmo artigo 5º, inciso 46 da Constituição, e também está no artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, que diz que nós não admitiremos em hipótese alguma no nosso ordenamento jurídico as penas de caráter perpétuo, as penas humilhantes, as penas degradantes, as penas de trabalho forçado, as penas de banimento e as penas cruéis. Então, nós não admitimos nenhuma dessas circunstâncias. Não à toa há um parâmetro máximo de cumprimento de pena estabelecido no nosso ordenamento jurídico por um único crime. Existem pessoas que estão cumprindo mais de 40 anos. Tudo bem, mas não é por um único crime. Mesmo assim, há a questão da unificação da pena que não vem ao caso neste momento. Em segundo lugar, o que é pena de banimento? A pessoa será excluída daquele meio, daquela sociedade. Isso não é possível. Pena degradante, pena humilhante, que expõe a pessoa de alguma forma. Isso também não é possível. E a pena cruel, a pena que envolva açoite físico e assim sucessivamente, por conta do princípio da humanização da pena, isso não é possível. Um parênteses jurisprudencial também. Já foi discutida a compatibilidade do RDD, do regime disciplinar diferenciado, que está estabelecido na Lei das Execuções Penais, com o princípio da humanização da pena. E os tribunais superiores já entenderam pela compatibilidade do RDD e dos presídios federais com o princípio da humanização da pena. O terceiro princípio fundamental que nós estudaremos é o princípio da fragmentariedade. O direito penal, e isso foi dito também no bloquinho quando nós falamos sobre as finalidades do direito penal. O direito penal tem como razão principal de existir na sociedade atual a tutela dos bens jurídicos constitucionais, ou seja, a partir do princípio da fragmentariedade, nós só admitimos a existência do direito penal, de uma norma penal, quando ela tenha como base para a sua criação a tutela de um bem jurídico penal fundamental, como regra estabelecido na Constituição Federal, ou por normas que sejam equivalentes à Constituição Federal. Cássio, isso é respeitado? Como regra, não. Por mais que exista o princípio da fragmentariedade, nós temos algumas dificuldades por parte dos nossos legisladores, especialmente quando nós consideramos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, não cabe aqui fazer uma análise político-criminal, principalmente quando nós consideramos que o populismo penal ainda exerce grande influência na construção do direito penal e também que nós temos bancada da bala, bancada contra os direitos e assim sucessivamente. E um segundo aspecto que decorre do princípio da fragmentariedade diz respeito à lesividade da ofensa aos bens jurídicos penais. Nós falaremos no momento oportuno, no bloco onde nós estudamos a teoria do crime e os seus diversos desdobramentos, que existem crimes de lesão e existem no nosso ordenamento jurídico também os crimes de perigo, perigo concreto, perigo abstrato. Os grandes exemplos que nós temos estão no Código de Trânsito brasileiro. Então, por mais que a fragmentariedade exija essa lesividade, há no ordenamento jurídico brasileiro os crimes de perigo, inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu lá atrás pela constitucionalidade deles.
O quarto ou quinto princípio que nós estudaremos, já me perdi nas contas, é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, tenho convicção que todos vocês já ouviram sobre ele. O princípio da insignificância encontra, inclusive, os seus balizamentos, uma vez que não há previsão legal do princípio da insignificância, ele encontra os seus balizamentos na jurisprudência, inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E quando nós falamos sobre o princípio da insignificância, é importante que todos lembrem. O resultado na aplicação do princípio da insignificância é a atipicidade do fato. Vocês lembram que crime, fato típico, antijurídico, e se for tripartite culpável, os elementos do fato típico quais são? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E dentro da tipicidade existem duas espécies, tipicidade material e tipicidade formal. A tipicidade formal é a subsunção do fato à norma, a correlação, o fechamento do fato à norma. Ao passo que a tipicidade material é o grau de lesividade, o grau de ofensividade daquela conduta ao bem jurídico penal tutelado. Por isso que nós falamos que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material do fato, porque nós entendermos que o grau de ofensividade àquele bem jurídico penal tutelado não é contundente e, consequentemente, não merece a atuação, a movimentação do aparelho estatal em benefício daquilo. Vejam, o que nós tutelamos nos crimes patrimoniais? O patrimônio. Se nós furtarmos um pacotinho de fraldas de uma rede de farmácias que tem capital aberto na Bolsa de Valores, qual é o grau de ofensividade daquele furto, que obviamente não envolve violência, ao patrimônio daquela farmácia? É ínfimo. É isso que é o princípio da insignificância. E aqui, mais uma vez, não estou pedindo para concordarem ou para discordarem. Estou dizendo o que a jurisprudência e a doutrina dizem sobre. E o Supremo, ao balizar o princípio da insignificância, estabeleceu 4 requisitos. O primeiro requisito qual é? Mínima ofensividade da conduta. O segundo requisito qual é? Nenhuma periculosidade social da ação. O terceiro requisito qual é? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Quarto requisito qual é? Inexpressividade da lesão jurídica provocada. São 4 os requisitos. Vou pedir para a galera da produção, inclusive, colocar um card com o princípio da insignificância aí para vocês, para facilitar. Tem gente que é mais visual do que tem capacidade auditiva, então vocês leem juntos aí e acompanham. Tranquilo sobre o princípio da insignificância? O próximo princípio que nós estudaremos, fundamental, é o princípio da adequação social. Confesso a vocês que ficaríamos horas aqui falando sobre o princípio da adequação social, o que não é o objetivo de alguém que está estudando para o OAB, para um concurso público, ou que está na graduação complementando as suas aulas. Vejam, o princípio da adequação social diz: só serão tipificados os comportamentos que não sejam socialmente adequados, ou seja, as condutas aceitas pela sociedade como regra não serão criminalizadas. E caso tenham sido criminalizadas, o próprio aplicador da lei penal, o juiz, tem a prerrogativa de aplicar o princípio da adequação social. Óbvio, eu disse há pouco, reitero, há um aprofundamento muito maior do princípio da adequação social, o que não é o nosso objetivo. Mas existem sim circunstâncias, e o Brasil talvez seja o único exemplo do mundo onde existem normas que pegam e normas que não pegam.
Óbvio que quando nós pensamos no direito penal, nós tratamos de circunstâncias muito mais graves a ponto de discutirmos se aquilo pega ou se aquilo não pega. Mas fato é que a adequação social permite essas circunstâncias. E eu quero aqui fazer um parênteses. A jurisprudência do STJ já diz que o crime do artigo 217 do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, vocês sabem que existem dois tipos de vulneráveis estabelecidos no 217. Aqueles objetivos, a pessoa que seja detentora de uma doença mental incapacitante, de determinar a própria vontade, e aqueles que sejam menores de 14 anos. No que diz respeito aos menores de 14 anos, durante muito tempo discutiu-se se pelo fato daquele menino menor de 14 anos ou daquela menina menor de 14 anos já ter outras experiências sexuais, já ter experiência sexual quando ela mantém relação com alguém maior de 18 anos, se esse maior de 18 anos pode ser responsabilizado ou não pelo fato da, entre aspas, da sociedade já entender que naquele contexto a pessoa já tinha uma experiência social. Mas o STJ já disse em outras oportunidades que a interpretação é objetiva, em virtude dessa interpretação objetiva, independentemente das outras circunstâncias e principalmente independentemente do princípio da adequação social, há a existência do crime de 217. Tranquilo, meus amigos? Então falamos daqueles princípios penais fundamentais, especialmente falamos do princípio da adequação social, do princípio da insignificância, do princípio da fragmentariedade, do princípio da individualização da pena, humanização da pena e legalidade. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Nos encontraremos nos próximos blocos. Valeu, abraços, tchau!